Olá, seja muito bem-vindo. Toda semana estou preparando videoaulas didáticas para ajudá-lo a avançar em seus estudos com o direito penal e a criminologia. E hoje nós iremos abordar os efeitos da condenação. É interessante que você preste bem atenção nesta videoaula, porque esta é uma matéria pouco estudada pelos alunos. E por isso, quando ela cai na prova, ela pega muita gente. Eu quero apresentar para você, então, uma questão elaborada pela CESP e, ao final, apresentar também uma super revisão. Nós primeiro vamos para a questão e depois eu complemento a explicação da matéria nesta revisão que você não pode perder. E você que se interessa nas ciências criminais, aproveite e se inscreva agora e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum dos nossos lançamentos. E aproveite depois para maratonar o excelente conteúdo que já está aqui à sua disposição. Hoje nós iremos analisar uma questão elaborada pela CESP para uma prova da magistratura catarinense. Conforme o Código Penal e a legislação aplicável, constitui efeito automático da condenação criminal que independe de expressa motivação em sentença, vírgula. E aí nós temos aqui uma sequência de alternativas. Primeiro ponto é que nós devemos lembrar que alguns efeitos da condenação são automáticos, independem da referência na sentença. Em contrapartida, nós temos outra categoria de efeitos da condenação que dependem desta referência expressa na sentença. Lembrando sempre que não basta apenas a referência expressa, mas que essa referência também deve ser motivada. É isso que a banca está nos perguntando agora. Ela pergunta então sobre o efeito automático. Qual desses efeitos aqui é um efeito automático? Nós precisamos, em um primeiro momento, avaliar cada uma das questões, verificar se realmente o que nós temos é um efeito da condenação e depois se este efeito é um efeito automático ou não. É o que nos exige o estudo de hoje. Letra A. Nos casos de crime doloso sujeito à pena de reclusão cometido contra filho, tutelado ou curatelado, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela. O que você me diz? Este é um efeito automático da condenação? Lembre-se que nós temos os efeitos da condenação previstos no Código Penal, artigos 91 e 92. E esta situação prevista na alternativa A vai se enquadrar especificamente no inciso 2º do artigo 92. Acompanhe a redação. São também efeitos da condenação, inciso 2º, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outro, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra o filho, filha, ou outro descendente, ou contra o tutelado ou curatelado. Só que é interessante que vocês também anotem que todos os efeitos previstos no artigo 92 não são automáticos, porque são efeitos específicos. Eles são, então, específicos apenas a alguns crimes, e nesse caso aqui a referência é bem clara, apenas aos crimes dolosos contra, então, essa categoria dos sujeitos passivos. A afirmação está incorreta. É realmente um efeito da condenação, mas não é automático. Não é automático. Letra B. Nos casos de crimes praticados com violação de dever para com a administração pública, a perda de cargo ou função pública, quando aplicada a pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano. O que você me diz? Este efeito da condenação realmente existe? E existindo ele é automático? Devemos destacar que o artigo 92, agora no inciso 1º, estabelece a perda de cargo ou função pública como um efeito da condenação. Então, perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Letra A, quando aplicada, pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Lembramos, mais uma vez, que os efeitos da condenação previstos no artigo 92 não são automáticos. Eles dependem, então, da referência expressa e motivada na sentença. A afirmação está incorreta. Letra C. Nos casos de servidor público condenado pela prática de crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, religião ou procedência nacional, a perda do cargo ou da função pública. Agora nós estamos trabalhando com uma lei especial. Realmente, a lei dos crimes de racismo prevê esse efeito da condenação e, sendo ele previsto, ele é automático ou não? O que você me diz? Devemos destacar que a lei que estabelece, que disciplina a matéria, é a Lei 7.716/89, também conhecida como Lei KO. É interessante, uma homenagem, então, é claro, ao grande legislador que abraçou essa temática, uma lei importante que surge já logo após o advento da Constituição de 88, tem todo um histórico do seu estudo,
Mas aqui vamos então ao artigo 16. Depois você vai estudar com cuidado essa lei, não é uma lei muito longa, mas é uma lei muito cobrada, vale a pena você estudar ela inteira. Então aqui no artigo 16 diz o seguinte: constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Devemos esclarecer que o artigo 16 ele vem após um rol de crimes de preconceito. Alguns deles são praticados por funcionários, podem ser praticados por funcionário público e alguns podem ser praticados por particulares. Por isso que ele faz essa referência aqui à suspensão do funcionamento do estabelecimento particular. Mas na nossa questão, esta parte final não interessa. O que nós encontramos realmente é essa parte inicial, quando fala da perda do cargo ou função pública. O que é interessante agora complementar essa explicação com a referência ao artigo 18. Acompanhe a redação. Os efeitos de que tratam os artigos 16 e 17 dessa lei não são automáticos. Não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então a afirmação está incorreta. Este realmente é um efeito da condenação previsto na lei dos crimes de preconceito, chamada lei dos crimes de racismo ou lei de racismo, que eu acho, claro, uma expressão incorreta. E, claro, não é automático. Então existe o efeito, mas ele não é automático, como nós vimos pela redação expressa do artigo 18. Letra D. Nos casos de condenação pela prática de crime falimentar, a inabilitação para o exercício da atividade empresarial pelo prazo de 5 anos após a extinção da punibilidade. Existe realmente esse efeito da condenação? Quando nós falamos de crimes falimentares, lembrando que essa matéria ela também está disposta em lei especial, e vamos direto à Lei 11.101/2005. Então nós temos aqui, no artigo 181, a seguinte redação. São efeitos da condenação por crime previsto nessa lei, a lei que disciplina as falências. Inciso 1º, a inabilitação para o exercício da atividade empresarial. Realmente existe esse efeito da condenação, então. Mas olha que interessante o que nos explica o parágrafo 1º. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos. Não são automáticos. Devendo ser motivadamente declarados na sentença e perdurarão até 5 anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação criminal. Então nós temos realmente a previsão deste efeito da condenação, mas ele não é automático, que é justamente o que a banca está nos perguntando. A afirmação está incorreta e a letra correta, a alternativa correta, é então a letra E, a alternativa E. No caso do servidor público condenado pela prática do crime de tortura, a perda do cargo ou da função pública e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. É interessante, então, recorrermos agora à lei de tortura e lembrarmos que no artigo 1º, parágrafo 5º, nós temos aqui, então, a previsão expressa. A condenação acarretará a perda de cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Como não há aqui nenhuma referência a esse efeito da condenação depender de motivação e de referência expressa na sentença, subentende-se que este é um efeito automático. E esta também é uma lei que eu recomendo a leitura. São duas leis que são relativamente curtas e que são muito cobradas, por isso nos oferecem uma excelente relação custo-benefício. A lei dos crimes de racismo e a lei dos crimes de tortura. Estude com atenção estas leis, assim, claro, quando nós falamos em leis especiais, assim como a lei de tóxicos e a lei dos crimes hediondos. É um pacote de leis ali que é essencial para você estudar em casa depois. E como eu prometi, chegou agora a hora da super revisão. É claro, não pretendo esgotar o assunto, mas destacar para você apenas os pontos principais e mais cobrados. Olha que interessante, quando nós trabalhamos com os efeitos da condenação, é importante que você entenda essa ideia aqui. Primeiro, nós temos o efeito primário, que é a aplicação da pena. Claro, aqui todos os alunos lembram, porque quando nós falamos de uma sentença penal condenatória transitada e julgado, que é a condenação, primeira ideia, aplicação da pena. Nós temos hoje 3 penas previstas no Código Penal. As penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e a pena de multa. Mas além então da aplicação da pena, surgem outros efeitos decorrentes da condenação. Nós denominamos de efeitos secundários da condenação. E esses efeitos podem se verificar na esfera penal, a exemplo da revogação dos sursios, do livramento condicional, da caracterização da reincidência, da regressão de regimes, dentre outras situações. Mas também podemos ter efeitos secundários extrapenais,
que são aquelas situações que estendem, então, os efeitos ou alcance para outros ramos do direito, como o direito do trabalho, onde pode ocorrer a demissão por justa causa, como no direito civil, onde pode ocorrer uma diminuição patrimonial, como veremos já na sequência, e também no próprio direito administrativo, aquelas situações que envolvem o funcionário público. E é claro, é bem importante que você lembre que sempre os efeitos da condenação estão previstos em lei. Estão previstos no Código Penal, artigos 91 e 92, e também em algumas leis especiais, como nós pudemos observar no estudo de hoje. É claro, vamos centrar a atenção agora no artigo 91 e no artigo 92. O artigo 91 dispõe dos efeitos extrapenais genéricos. Como eles são genéricos aplicados aos crimes em geral, quando for possível, claro, aplicar esse efeito, independem de motivação na sentença, são efeitos automáticos. Agora, em contrapartida, quando nós falamos dos efeitos secundários extrapenais específicos, justamente porque eles recaem apenas sobre certas categorias de crimes, como são situações especiais, dependem sim da motivação na sentença. O juiz precisa então realizar a referência expressa da incidência desse efeito, a condenação, e ainda, claro, motivar essa referência. Ele não pode simplesmente aplicar um efeito secundário que não tenha nenhuma relação com o fato que foi praticado. Por isso é importante então que você compreenda essa estrutura, essa classificação. E como nós durante a questão falamos do artigo 92 e não falamos do artigo 91, porque o efeito automático previsto na questão era um efeito então lá de uma lei especial, eu acho interessante nós realizarmos agora a breve lembrança do artigo 91, que dispõe dos efeitos secundários extrapenais genéricos que são automáticos. Então, conforme o Código Penal, são efeitos da condenação, primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É claro, você já deve lembrar, nas próprias aulas de direito civil, que todo ato ilícito gera a obrigação de reparar o dano. E quando nós falamos de um crime, é claro que estamos diante de um ato ilícito. Não só um ato ilícito, mas dentre os atos ilícitos com maior gravidade, com maior indesejabilidade social. Por isso que recebem a tutela rigorosa do direito penal, com as consequências mais graves, que são as penas. Além disso, então, além da aplicação da pena, a condenação na esfera criminal não afasta a obrigação de se reparar o dano. Quando este dano é de fácil mensuração, o juiz, já na própria sentença criminal, pode estabelecer, então, essa reparação para a vítima. Mas, na maioria das situações, o que se espera é a finalização na esfera criminal, onde nós já temos definida a autoria e materialidade, para depois seguirmos para a esfera civil com outros critérios. Lá no direito civil, você pode trabalhar com danos materiais, danos morais, lucro cessante, danos emergentes. São várias as outras situações, os desdobramentos que podem surgir na esfera civil, mas que escapam, então, aos contornos de uma sentença penal. Por isso, a obrigação de reparar o dano é realmente um efeito da condenação genérico. O juiz não precisa colocar na sentença que, além dele cumprir a pena X, ele vai ter a obrigação de reparar o dano. E na mesma linha de raciocínio, você tem aqui a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado e do terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime e do produto do crime. É claro, nós temos ainda o 91A, que é um artigo importante, nós não iremos realizar a leitura e o estudo agora, como eu disse, não vamos esgotar a matéria, mas no 91 você não pode esquecer dessa segunda parte aqui, que eu confisco. Então aqui confisco em favor da União, ressalvado o direito do lesado, da vítima, ou mesmo dessa pessoa que tenha propriedade sobre esse objeto e que tenha sido lesado, ou ainda a figura do terceiro de boa-fé. Então, instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Vamos imaginar aquela faca utilizada durante um crime, a prática criminosa, uma faca, um pé de cabra, uma micha. E ainda nós falamos do produto do crime, desde que, claro, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, porque esse produto, depois de recuperado, não raras vezes ele é entregue, ele é devolvido, restituído à vítima, principalmente se tratando dos crimes patrimoniais. Agora, o que eu chamo a atenção para vocês, ainda veja a situação da decretação da perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou ao proveito do crime, quando esses não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. E ainda você vai encontrar no artigo 91A
uma série de outras disposições. Mas o que eu quero concluir essa revisão agora, chamando a atenção para um aspecto muito importante, que eu irei falar rapidamente, mas você deve revisar em casa. Cuidado! Olhe bem, eu peço que você diferencie o confisco da pena de multa e da prestação pecuniária e da perda de bens e valores. Porque em todas estas situações, nós verificamos uma diminuição patrimonial que é suportada pelo condenado. Mas é importante destacar que há uma grande distinção no que diz respeito à natureza jurídica e à forma, então, como é mensurada, como é avaliada essa diminuição patrimonial. Vamos avaliar cada uma dessas situações. Primeiro, quando nós falamos do confisco dos instrumentos e do produto do crime, estamos diante de um efeito da condenação, um efeito secundário extrapenal genérico que afeta, então, a esfera civil porque o indivíduo sofre uma diminuição patrimonial. Ponto. Quando nós falamos da pena de multa e da mesma forma das penas dentre as restritivas, a pena de prestação pecuniária e a de perda de bens e valores, nós estamos falando em penas. Então, elas figuram como um efeito primário da condenação. É uma sanção em si mesmo. E a diferença também é a forma como essas situações são mensuradas, porque quando nós falamos da pena de multa, ela segue o sistema bifásico, o sistema de Dias-Multa, que é muito conhecido. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar aqui no nosso canal. Vou deixar aqui a recomendação de uma questão para vocês revisarem o sistema de Dias-Multa. E quando nós falamos dentre as penas restritivas, aquelas que têm caráter patrimonial, que é a prestação pecuniária e perda de bens e valores, nós lembramos que a prestação pecuniária ela tem um caráter, então, indenizatório. Ela é dirigido à própria vítima, né? E quando nós falamos ali, nós temos uma quantidade em salários mínimos, e quando nós falamos da perda de bens e valores, daí nós consideramos a quantidade, a vantagem auferida pelo agente. Por isso que é importante que você revise esses institutos, que você saiba diferenciá-los. Porque, claro, em todas as situações, como eu disse agora há pouco, o condenado vai sofrer uma diminuição patrimonial, mas nós temos diferença na natureza jurídica e também na forma de mensuração, de se medir, de se avaliar a quantidade, de se definir a quantidade, então, desta diminuição patrimonial. Eu peço que você fique muito atento a esses pontos, porque nós já encontramos em outras questões de prova as bancas buscando testar os candidatos ao inverter situações relacionadas a esses institutos. Eu espero realmente que essas explicações de hoje tenham ajudado a compreender melhor os efeitos da condenação, destacando sempre que é muito cobrado esse ponto nas provas. Alguns são automáticos e outros não, então revise com cuidado. Se este vídeo lhe ajudou, deixe agora o seu like, inscreva-se no canal, vá ao nosso site conhecer nossos cursos, materiais de apoio e também compartilhe este vídeo com seus colegas. Lembrando sempre que o interesse é o maior educador. Eu os encontro em breve, já na próxima videoaula. Um grande abraço!